A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 131º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para o dia de hoje uma introdução do livro de Salmos. Porque hoje, no 131º dia, é sem leitura. Sim, sem leitura para hoje. Sinta-se livre para ler outra passagem de sua escolha. Portanto, aproveito a este dia para fazer a introdução do livro de Salmos, porque está dentro da ordem cronológicas compreendidas em 2 de Samuel, 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, 1 de Reis, 2 de Reis. Salmos. Esboço. O primeiro livro de Salmos vai do capítulo 1 ao capítulo 41. O segundo livro vai dos capítulos 42 a 72. O terceiro livro de Salmos vai dos capítulos 73 a 89. O quarto livro de Salmos vai dos capítulos 90 a 106. E o quinto livro de Salmos vai dos capítulos 107 a 150. Eu trago aqui duas observações importantes. Quanto ao esboço acima, são dignas de duas notas. Primeiro, desde os tempos antigos, os 150 salmos são organizados em 5 livros, tendo cada um, na sua conclusão, uma enunciação de louvor e invocação dirigida a Deus. A saber, a primeira parte do livro vai até o capítulo 41, versículo 13. A segunda parte do livro vai até o capítulo 72, versículo 19. A terceira parte do livro vai até o capítulo 89, versículo 52. A quarta parte do livro vai até o capítulo 106, versículo 48. E a quinta parte do livro vai até o capítulo 150, dos versículos 1 a 6. O Salmo 50 não é apenas o último dos salmos, é também uma enunciação de louvor e invocação a Deus. Ele é também uma doxologia para todos os saltérios. Segundo, o gráfico a seguir enseja uma visão panorâmica da divisão dos Salmos em 5 livros. O primeiro livro, que vai do capítulo 1 a 41. Autoria, maioria de Davi. Nome divino predominante, Jeová, o Senhor. Temas frequentes, o ser humano e a criação. Semelhança com o Pentateuco, Gênesis. O segundo livro, que vão dos capítulos 42 a 72, são um total de 31 salmos. A autoria, maioria de Davi e dos filhos de Corá. Nome divino predominante, Elohim, Deus. Temas frequentes, livramento e redenção. Semelhança com o Pentateuco, Êxodo. O terceiro livro vão dos capítulos 73 a 89, num total de 17 salmos. A autoria, a maioria de Asafé. Nome divino predominante, Elohim, Deus. Temas frequentes, adoração e santuário. Semelhança com o Pentateuco, Levítico. O quarto livro vão dos capítulos 90 a 106. São no total 17 salmos. A autoria, maioria são anônimos. Nome divino predominante, Jeová, o Senhor. Temas frequentes, o deserto e os caminhos de Deus. Semelhança com Pentateuco, Números. E por fim o quinto livro, dos capítulos 107 a 150. Total de salmos, 44. Autoria, maioria de Davi ou anônimos. Nome divino predominante, Jeová, o Senhor. Temas frequentes, a palavra de Deus e o seu louvor. Semelhança com Pentateuco, Deuteronômio. O autor
do livro de Salmos, Davi e outros. Tema: oração e louvor. Data: quase todo foi escrito entre os séculos 10 a 5 a.C. Considerações preliminares. O título hebraico de Salmos é Tehillim, que significa louvores. O título na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego feita em 200 a.C., é Psalmoi, que significa cântico para serem acompanhados por instrumentos de corda. O título em português, Salmos, deriva da Septuaginta. A música desempenhava papel de importância no culto do antigo Israel. Os salmos eram os hinos do povo de Israel, bem diferente de boa parte da poesia e do cântico do mundo ocidental, composto por rimas e metrificação. A poesia e o cântico do Antigo Testamento têm por base o paralelismo de pensamentos, em que a segunda linha ou linhas sucessivas da estrofe praticamente faz uma reiteração, paralelismo sinônimo, ou apresenta um contraste, paralelismo antitético, ou de modo progressivo completa, paralelismo sintético, a primeira linha. Todas as três formas de paralelismo caracterizam o saltério. O salmo mais antigo conhecido vem de Moisés, no século XV a.C. Está lá em referência ao Salmo 90. Os mais recentes provêm dos séculos 6 a 5 a.C. A maioria dos salmos, no entanto, foi escrita no século X a.C. durante a era áurea da poesia em Israel. Os títulos descritivos que precedem a maioria dos salmos, embora não pertençam ao texto original, logo não inspirados, são muito antigos, anteriores à Septuaginta, e importantes. O conteúdo destes títulos varia e forma diferentes grupos de salmos, como, primeiro, o nome do autor, salmo entre filho de Corá. Segundo, o tipo de salmo. Terceiro, termos musicais. Quarto, notações litúrgicas. Isto é, cântico para casamento, cântico de amor. E quinto, breves notações históricas. Salmo de Davi, quando fugiu de Absalão, seu filho. Em quase todas as Bíblias atuais, dependendo da agência publicadora e da respectiva versão e edição, cada salmo traz, antes de tudo, uma epígrafe ou título, elaborada por essas agências. É evidente que essas epígrafes, bem como as demais através da Bíblia, não são inspiradas. No tocante à autoria dos salmos, os títulos atribuem 73 delas a Davi, 12 a Asafé, um levita com dons relacionados à música e à profecia, 10 aos filhos de Corá, uma família talentosa na música, 2 a Salomão, e 1 a Emã, e 1 a Etã, e a 1 a Moisés. Com exceção de Moisés, Davi e Salomão, todos os outros autores mencionados eram sacerdotes ou levitas com vocação musical e com responsabilidades no culto sagrado durante o reinado de Davi. 50 salmos são anônimos. As referências bíblicas e históricas sugerem que Davi, Ezequias, Esdra participaram em suas respectivas épocas da compilação dos salmos para o uso no culto público em Jerusalém. A compilação final do saltério deu-se mais provavelmente nos dias de Esdra e de Neemias. Que este primeiro entendimento de salmos abranja os seus olhos diante da palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você se alimenta, aprende, se fortalece e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.